Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura de hoje. Mais um dia com o Senhor. Vamos caminhando aí dentro da semana 42 e hoje já é quarta-feira, véspera aí de feriado. Eu acredito que na quinta, né, no dia 12 aí de outubro, a gente tenha inclusive um tempinho maior para estar meditando, né, lendo ou até estudando alguns textos, aproveitando esse tempo, né? Mas vamos caminhar, vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai iniciar a leitura de hoje. Jesus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse tempo que o Senhor tem preparado para nós, muito obrigado pelo derramar, Senhor, da graça que o Senhor tem dado todos os dias no nosso momento de devocional, no nosso momento de estudo, Senhor. Muito obrigada pelo que o Senhor tem feito até aqui. Nós somos gratos pela tua bondade, pelo teu amor, por quanto o Senhor tem falado conosco, por quanto o Senhor tem ministrado o nosso espírito. Eu sou muito grata, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito até aqui, por ter nos trazido com saúde, com paz, com alegria, porque só o Senhor é quem realmente pode nos dar isso com tanta bondade, com tanta fidelidade. Obrigada, Jesus. Te louvamos, Pai, te agradecemos por mais esse dia, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá, então? Então, hoje, dia 3 dessa semana, né, da semana 42, e a gente vai ler um dos textos, talvez, mais bonitos, né, do livro de Mateus, que fala sobre o Sermão da Montanha. Então, do Mateus capítulo 5, 6 e 7, a gente vai ler hoje, tá? Então, é um texto bem grande, mas que é um grande sermão mesmo de Jesus. Um tempo de ensino que ele teve ali com os discípulos e com parte da multidão. E a gente vai estar lendo que faz menção ao mesmo texto que a gente leu ontem em Lucas, né? A gente terminou ontem a leitura falando justamente sobre um trecho do Sermão da Montanha também lá em Lucas. Então, por isso que Mateus vai tratar disso hoje. Mateus 5, 6 e 7, tá? Então, vamos lá. Mateus 5, versículo 1 diz assim: Um dia, quando as multidões estavam reunidas, Jesus subiu à encosta do monte com seus discípulos, sentou-se e ensinava todos ali, dizendo: Felizes são os humildes, porque o reino dos céus é dado a eles. Felizes são os que choram, porque serão consolados. Felizes são os mansos, porque receberão a terra por herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Felizes os que são misericordiosos, porque Deus mostrará a eles a sua misericórdia. Felizes os que têm um coração puro, porque verão a Deus. Felizes aqueles que procuram promover a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes aqueles que são perseguidos por serem justos, pois deles é o reino dos céus. Felizes serão vocês quando forem maltratados, perseguidos e caluniados por serem meus seguidores. Fiquem contentes com isso. Fiquem muito contentes, porque uma grandiosa recompensa espera vocês lá nos céus. E lembrem-se, os profetas antigos foram perseguidos antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para coisa alguma, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre um monte não pode ser escondida. Ninguém acende uma lamparina e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada no lugar adequado e, desse modo, brilha para todos. Assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Não entendam de modo errado a razão da minha vinda. Deixa eu ver se eu estou certa aqui. Peraí, gente. Acho que sim, né? Isso. Não vim abolir a lei de Moisés e as advertências dos profetas. Eu vim para cumprir a lei. Eu afirmo a vocês, enquanto existirem céus e terra, a menor letra ou menor traço da lei continuará de pé até que o seu objetivo seja alcançado. E assim, se alguém quebrar o menor mandamento e ensinar outros a fazê-lo também, ele será o menor no reino dos céus.
Mas aqueles que ensinam as leis de Deus e as praticam serão grandes no reino dos céus. Porém, eu advirto a todos, a menos que vocês tenham justiça melhor do que a dos fariseus e mestres da lei, não poderão de maneira alguma entrar no reino dos céus. De acordo com a lei de Moisés, a regra é: não mate. Se você matar, deve ser julgado. Porém, eu digo que basta que vocês fiquem com raiva, mesmo que seja do seu irmão, e serão julgados. Se vocês chamarem um amigo de tolo, serão levados perante o tribunal. E se amaldiçoarem alguém, correm o risco de ir para as chamas do inferno. Portanto, se você estiver diante do altar no templo, oferecendo um sacrifício a Deus, e de repente se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe seu sacrifício ali, ao lado do altar, vá e faça as pazes com ele, depois volte e ofereça o seu sacrifício a Deus. Chegue depressa a um acordo com o seu inimigo, antes que seja tarde demais e ele o arraste ao tribunal. Lá você será entregue ao juiz, que o entregará ao carcereiro, para que seja lançado na prisão como devedor. Eu lhe garanto que você ficará ali até pagar o último centavo. A lei de Moisés diz: não cometa adultério. Porém, eu digo: qualquer um que olhar para uma mulher e desejar possuí-la em seu coração, já cometeu adultério com ela. Portanto, se o seu olho, o olho com o qual você enxerga melhor, faz você pecar, arranque-o e atire-o para longe. É melhor que seja destruída uma parte de você do que o corpo todo ser lançado no inferno. E se a sua mão, até mesmo a sua mão direita, faz você pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. A lei de Moisés diz: se alguém quiser divorciar-se de sua esposa, deverá entregar-lhe um documento de divórcio. Porém, eu digo que se um homem se divorciar de sua esposa, a não ser por causa de infidelidade, faz com que ela, casando-se de novo, cometa adultério. E aquele que se casar com ela também comete adultério. Vocês ouviram o que está escrito na lei de Moisés: você não deve quebrar seus juramentos diante do Senhor, e sim cumprir todos eles. Porém, eu digo: não façam juramentos de forma alguma. Até mesmo dizer juro pelo céu é um voto sagrado a Deus, porque os céus são o trono de Deus. E se vocês disserem juro pela terra, isso é um voto sagrado, porque a terra é para Deus um estrado de seus pés. E não jurem por Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem mesmo digo juro pela minha cabeça, porque vocês não podem tornar um cabelo branco ou preto. Digam simplesmente: sim, eu farei, ou não, eu não farei. Sua palavra basta, o que passar disso vem do maligno. A lei de Moisés diz: se um homem arrancar o olho de um outro, deve pagar com o seu próprio olho. Se um dente for arrancado, que seja arrancado da mesma forma o dente daquele que fez isso. Porém, eu digo: não resistam ao perverso. Se lhe baterem na face direita, apresente a outra também. Se você for levado ao tribunal e lhe tomarem a túnica, dê a eles também a capa. Se um soldado exigir que você carregue a mochila dele por 1 quilômetro, carregue-a por 2 quilômetros. Dê àqueles que lhe pedem, e não fuja daqueles que querem tomar emprestado de você. Há um ditado assim: ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Porém, eu digo: amem os seus inimigos, orem por aqueles que perseguem vocês. Dessa forma, vocês estarão agindo como verdadeiros filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele envia a luz do sol, tanto sobre os maus como sobre os bons, e derrama chuva sobre os justos e sobre os injustos. Se vocês amarem apenas aqueles que amam vocês, que adianta isso? Até mesmo os cobradores de impostos fazem isso. Se vocês forem amigos apenas dos seus amigos, em que são diferentes de qualquer outro? Até mesmo os pagãos fazem isso. Mas vocês devem ser perfeitos, como seu Pai Celestial é perfeito. Capítulo 5 de Mateus é um capítulo bem extenso, né? Nós temos quase 50 versículos aqui. E é o início, então, desse grande sermão, desse grande ensino de Jesus, que vai passar por várias situações aqui, né, de ensino. Ele está falando sobre a questão do reino de Deus, sobre a questão de como nós devemos agir a respeito da lei de Moisés, de que ele não veio abolir a lei, mas cumpri-la, mostrar que é possível
ser filho de Deus mesmo no mundo caído. É isso que fala sobre essa palavra. A régua de santidade de Deus, ela é muito maior a partir de Jesus, e Jesus mostra isso para nós, porque aí com o Espírito Santo fica muito mais fácil obedecer ao Senhor, obedecer ao Pai, e é isso que Jesus mostra para nós, é isso que ele está falando aqui nesse ensino para nós. E ele vai falar sobre várias situações que estão inclusive descritas na lei, e que aí justamente a nossa atitude como cristão precisa ser muito superior, precisa ser ainda maior. Amar somente os amigos, amar somente os irmãos é muito simples. Agora, realmente pôr em prática a vida de cristianismo, amando seus inimigos, como Cristo fez até o fim, porque ele sabia que essas pessoas não sabiam o que estavam fazendo. As pessoas, quando fazem mal umas às outras, elas geralmente pensam em si próprias, elas geralmente pensam na sua maneira de sobrevivência, né? Achando que o outro é sempre o mal que está sobre a vida dela. Então, Jesus está nos ensinando um grande sermão, um grande ensino muito poderoso. Esses 3 capítulos aqui seriam talvez estudo para mais de mês para nós, porque nós teríamos que analisar texto por texto, versículo por versículo, e é muito bom pegar um texto como esse e desenvolver ele através de um estudo. Se você tiver um tempo, no canal da nossa igreja, lá da ICP, tem vários sermões, inclusive, desse tema recentemente, desse Sermão do Monte. Então vale a pena dar uma olhada lá também, que vocês vão encontrar bastante coisa legal. Capítulo 6, vamos lá, que também é bem extenso. Capítulo 6, versículo 1, peraí. Cuidado, não pratiquem suas boas obras publicamente, para serem admirados, porque assim vocês não receberão nenhuma recompensa do seu Pai Celestial. Quando derem esmola, não fiquem contando a todo mundo a respeito disso, como fazem os hipócritas, tocando trombetas nas sinagogas e nas ruas, chamando atenção para os seus atos de caridade. Verdadeiramente eu digo, eles já receberam toda a sua recompensa. Mas quando vocês fizerem um favor a alguém, façam-no secretamente. Não contem à sua mão esquerda aquilo que a sua mão direita está fazendo. Prestem a sua ajuda em segredo, e o seu Pai, que conhece todos os segredos, recompensará vocês. Quando orarem, não sejam como os hipócritas, que oram publicamente nas esquinas das ruas e nas sinagogas, para todo mundo ver. Verdadeiramente, essa é toda a recompensa que eles receberão. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche sua porta atrás de você e ore ao seu Pai que está em secreto, e seu Pai, que conhece os seus segredos, recompensará você. Não fiquem recitando sempre a mesma oração, como fazem os pagãos, que pensam que as orações repetitivas é que são eficientes. Não sejam iguais a eles. Lembrem-se, seu Pai sabe exatamente o que vocês precisam, até mesmo antes que vocês peçam a Ele. Orem desta maneira: Nosso Pai do céu, seja santificado o seu nome, venha o seu reino, que a sua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Dê-nos hoje novamente o nosso alimento. Perdoe-nos as nossas ofensas, tal como nós temos perdoado aquele que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do maligno. Amém. Seu Pai Celeste perdoará vocês se vocês perdoarem aqueles que pecaram contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoá-los, o Pai Celestial também não perdoará vocês. Quando jejuarem, não façam isso publicamente como os hipócritas, que procuram parecer abatidos e desarrumados para serem notados pelos outros. Verdadeiramente, essa é a única recompensa que eles terão. Mas quando você estiver jejuando, lave o rosto e penteie o cabelo, de tal maneira que ninguém perceba que você está em jejum, e sim apenas o seu Pai, que conhece todos os segredos. Ele recompensará você. Não se preocupem em acumular riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Guardem sim tesouros preciosos no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiverem as suas riquezas, lá estará também o seu coração. Os olhos são como uma luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, haverá luz em todo o seu corpo. Mas se os seus olhos forem maus, seu corpo estará em profunda escuridão espiritual. E como essa escuridão pode ser terrível?
Vocês não podem servir a dois patrões, porque vocês odiarão a um e amarão o outro, ou serão fiéis a um e desprezarão o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, minha palavra é a seguinte: não fiquem preocupados a respeito de coisas, com a própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Olhem os passarinhos do céu. Eles não se preocupam com a comida. Eles não precisam semear, nem colher ou guardar a comida em depósitos, pois o Pai Celeste os alimenta. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Será que com todas as preocupações juntas poderão acrescentar um único momento à vida de vocês? E por que ficar preocupado com roupa? Olhem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. No entanto, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus cuida tão maravilhosamente das flores que hoje estão aqui e amanhã já desaparecem, será que Ele não vai com toda certeza cuidar de vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem de forma alguma com a necessidade de comida ou bebida ou com a roupa. Não sejam como os pagãos, pois eles é que têm intenso interesse nessas coisas. Mas o Pai Celeste sabe muito bem que vocês precisam delas. Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas essas coisas. Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é suficiente a carga de cada dia. Então, capítulo 6 também vai continuar, então, passando por outros assuntos que vão falar principalmente sobre a nossa vida de intensa dependência a Deus. Para mim, o capítulo 6 ele vai falar sobre essa questão total da dependência, da necessidade do cristão compreender que ele precisa entregar, que ele precisa se deixar cuidar pelo Senhor, que ele não precisa estar preocupado, né, com as coisas do amanhã, com as coisas futuras, porque a Deus pertence cada dia e nós devemos viver cada dia como um real presente, como o próprio nome diz, né? Hoje, o dia presente é um presente de Deus para nós. Então a gente precisa viver isso de forma intensa, de forma intencional, né? Não só intensa, mas intencional, sabendo que Deus naquele dia tem propósitos específicos para a nossa vida, para a vida do nosso próximo, para a vida de pessoas que estão indo para o inferno, que nós podemos alcançá-las. Então, a total dependência, né, do ser humano sobre o cuidado de Deus na sua vida fala muito dentro do capítulo 6 para nós. Vamos para o capítulo 7, que é o nosso último texto de hoje. Capítulo 7 de Mateus. Não julguem e assim vocês não serão julgados. Porque como vocês julgarem os outros, vocês também serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. E por que se preocupar com um cisco no olho de um irmão quando você tem uma tábua no seu próprio olho? Você dirá, amigo, deixe-me ajudar a tirar esse cisco do seu olho. Quando você mesmo nem pode enxergar por causa da tábua que está no seu próprio olho? Hipócrita, livre-se da tábua primeiro, assim você poderá enxergar para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem para os cães o que é sagrado, pois eles se virarão contra você e os atacarão. Nem atirem pérolas aos porcos, porque eles pisarão nas pérolas. Peçam e vocês receberão aquilo que pedirem. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta se abrirá, pois todo aquele que pede, recebe. Qualquer um que procura, acha, e se vocês baterem, a porta será aberta. Se um filho pedir ao pai um pão, receberá uma pedra em seu lugar? Se ele pedir peixe, receberá uma serpente venenosa? Claro que não. E se vocês, que têm um coração duro e são pecadores, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu Pai, que está nos céus, dará seguramente coisas boas àqueles que lhe pedirem. Façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês. Isto é em poucas palavras, o ensino da lei de Moisés
e dos profetas. Só se pode entrar no céu pela porta estreita. O caminho que leva para a perdição é amplo e sua porta é bastante larga. Multidões escolhem passar por ela, mas a porta que leva à vida é estreita e o caminho é apertado, e poucos o encontram. Cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados em peles de ovelhas, mas são lobos devoradores. Vocês podem descobri-los pela maneira como agem, assim como podem identificar uma árvore pelo seu fruto. Vocês nunca confundirão uma videira com um espinheiro, ou figos com ervas daninhas. As diversas qualidades de árvores frutíferas podem ser rapidamente identificadas pelos frutos. Uma árvore boa nunca dá frutos que não se podem comer, e uma árvore que sempre dá frutos ruins não pode dar um fruto que se pode comer. Por isso, as árvores que dão frutos que não se podem comer são cortadas e atiradas no fogo. Assim, o meio de identificar uma árvore ou uma pessoa é pela qualidade dos seus frutos. Nem todo aquele que se refere a mim como Senhor entrará no reino dos céus. A questão decisiva é se a pessoa faz a vontade do meu Pai que está nos céus. No dia do juízo, muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos a seu respeito e usamos o seu nome para expulsar demônios e para fazer muitos milagres? Mas eu responderei: vocês nunca foram meus. Vão embora, porque as suas obras são más. Todos os que ouvem os meus ensinos e os praticam são ajuizados, como um homem que constrói sua casa na rocha sólida. Embora a chuva caia em torrentes, as enchentes subam e os ventos de tempestade soprem contra sua casa, ela não cairá, porque está construída sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem os meus ensinos e não obedecem são insensatos, como um homem que constrói sua casa sobre a areia. Porque quando as chuvas e as enchentes vierem e os ventos de tempestade soprarem contra sua casa, ela cairá fazendo um barulho medonho. As multidões ficaram maravilhadas com o ensino de Jesus, porque ele ensinava como alguém que tinha grande autoridade e não como os mestres da lei. Capítulo 7 vai falar sobre a maneira como nós tratamos, a maneira como nós nos dirigimos, a maneira como nós nos comportamos com o nosso próximo. Então vai falar muito sobre não julgar, sobre não querer tirar o cisco do olho do outro, quando na verdade nós temos uma trave, né, uma tábua, né, uma madeira muito maior, justamente cegando os nossos olhos e fazendo a gente somente ver o pequeno erro no outro, quando na verdade o erro maior está em nós. Então o capítulo 7 vai falar um pouco sobre essas questões de posicionamento cristão, em referência ao outro, né? A gente olhar para nós mesmos, a gente administrar a nossa vida em Deus, buscando realmente sabedoria no Senhor, para que a gente possa ser guiado pelo Espírito e possamos dar bons frutos. O capítulo 7 finaliza com essa parte, né, de que aquele que realmente é filho de Deus, ele produz bons frutos, que as pessoas podem vir até nós, colher esses frutos de nós e se alimentar deles. O que é que a sua árvore tem dado, né? Qual é o alimento que você tem dado para as pessoas que têm chegado perto de você? O alimento que sai de você sustenta, traz vida, traz nutrição, ou o alimento que sai de você é um veneno mortal e que tem matado muitas pessoas e que tem deixado as pessoas desnutridas, que tem deixado as pessoas doentes, né? Então fala muito sobre isso. E o final fala sobre o mesmo texto que a gente leu ontem, lá em Lucas, também falando sobre a casa que está sendo construída sobre a rocha ou sobre a areia. Os dois têm a mesma possibilidade de construção, mas cada um escolhe o lugar onde vai construir. Tem uma palavra lá no canal, se vocês quiserem dar uma olhada, super indico, porque foi no momento da pandemia. Nós tivemos uma série de pequenos estudos, né, pequenas palavras naquela época, e que chamava No Meio do Caos, acho que era isso o nome da série. E me pediram para dar uma palavra, e essa foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração naquela época, a respeito dessas duas casas, né? E foi tão tremendo a maneira como o Espírito Santo ministrou ao meu coração essa palavra, que até hoje eu tenho ela muito clara na minha mente,
a respeito de que a situação é a mesma para os dois tipos de construtores, né? A diferença é o que cada um decide fazer na sua construção. Então tá lá no meu canal aí, se vocês estiverem aqui pelo YouTube, pode procurar lá, Paz em Meio ao Caos, acho que é isso o nome do vídeo. Foi um dos primeiros vídeos que eu baixei no YouTube, nesse canal. Então pode ir lá que vocês vão achar e assistam, que é o finalzinho desse capítulo 7 aqui, falando sobre a construção em cima da rocha ou em cima da areia. Amém, queridos? Deus abençoe, ótima quarta-feira para vocês, véspera de feriado, né? Amanhã já é feriado, a gente vai estar aqui de novo fazendo a nossa leitura. Nós vamos para o texto de Mateus 8 e Lucas 7, dando continuidade. Toda essa semana a gente vai estar dentro dos evangelhos, semana que vem a gente vai estar dentro dos evangelhos, até a outra semana. Nós temos 4 semanas aí dentro dos evangelhos para a gente finalizar essa parte e aí entrar em Atos e seguir com as cartas depois de Paulo, Pedro, Tiago, né? E assim sucessivamente. Então percebam que o ano vai indo, né? A gente já está aí quase em meados de outubro. Faltam só 2 meses e meio para acabar o ano de 2023. E nós estamos avançando aqui com a palavra, graças a Deus. E assim nós vamos continuar para a glória do Senhor. Tá bom? Gente, Deus abençoe. Então amanhã, se Deus quiser, feriado, a gente vai estar aqui de novo para gravar um pouquinho mais e fazer esse momento de devocional junto com vocês. Deus abençoe.